Olá a todos, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na SIG Nutrition e no vídeo de hoje tenho uma aparição surpresa. O Mário juntou-se hoje para festejarmos os 300 subscritores do nosso YouTube e vamos responder aqui uma série de perguntas que recebemos através do Instagram, Facebook e e-mail e fiquem atentos que vamos ter assuntos aqui muito interessantes. A primeira pergunta foi-nos enviada pela Rebeca Pereira e a pergunta é: como fazer para deixar de contar macros se isto se tornar algo obsessivo? Esta é uma pergunta bastante frequente e que nós ouvimos falar muitas vezes, não é? Sobre realmente aqui aprender a contar macros é uma coisa interessante porque ganhamos uma percepção muito maior daquilo que consumimos a nível de macros, de calorias, de quais são os alimentos que nos dão mais saciedade à troca das mesmas calorias. E existe sempre aquela preocupação, de se tornar obsessivo, não é? E a segunda preocupação é como deixar de contar a longo prazo. Na minha opinião, acho que o mais importante aqui de perceber é porque é que se torna obsessivo, ou seja, qual é a obsessão relacionada com o contar macros, e é perceber que enquanto contas macros, ou seja, admitindo que houve uma altura onde contaste macros, se aprendeste outras coisas importantes que as macros te ensinaram, como o prato, o formato do prato, ou seja, quais são as quantidades que normalmente comes, quais são as porções que comes, quais são os tipos de alimentos que tu comes para atingir essas macros. Porque é esta consciência, não é? O mindful eating, é esta consciência que aprendes quando contas macros que te vai permitir, alguns no tempo, ter uma alimentação equilibrada. Acho que é uma expressão mais saudável do que o saudável. É o equilibrado. Uma alimentação equilibrada com os alimentos que tu mais gostas nas quantidades que te permitem chegar aos teus objetivos a longo prazo, sem ter que andar sempre a correr atrás de uma aplicação para fazer essa contagem de macros. Exatamente, nós temos várias formas que depois podemos continuar a fazer algum controle, mas sem ser tanto focado somente nas macros, por exemplo, com as aplicações do MyFitnessPal ou Fat Secret ou outra qualquer. Desde que nós saibamos quais é que são as fontes proteicas, de hidratos de carbono, de gorduras dos diferentes alimentos, depois é possível fazer algum controle através de porções, através do tamanho da palma das mãos, colheres, etc. Temos várias formas de o fazer sem ser propriamente a contabilizar as macros. Porque o que eu acho que as pessoas acham que é obsessivo são duas coisas. Pesar. Exato. E a segunda coisa é ter que bater números ao fim do dia. Acho que são as duas coisas que aqui que nós assumimos pela pergunta, que essa seja a parte que existam pessoas que possam achar que se torna obsessivo. Acho que também aqui a prática do jejum intermitente para algumas pessoas, ou pelo menos reduzir o número de refeições ao longo do dia, também pode ser útil do ponto de vista de que existe menos probabilidade de haver estrago se houver algum controle. Ou seja, quem faz menos refeições, mesmo que exceda um bocadinho numa refeição, como são menos, o impacto ao fim do dia é muito menor do que for alguém que come 7 refeições. Aqui é encontrar também um equilíbrio enquanto conta macros a nível de totais diários e a nível de distribuição nas próprias refeições. Aqui também o pêndulo da flexibilidade é uma coisa importante. As pessoas perceberem que nem sempre precisas contar tudo à grama. Existem alturas onde se calhar não interessa e podes fazer uma abordagem mais intuitiva. E existe uma altura onde realmente queres atingir um objetivo mais concreto e que podes fazer uma abordagem em que te obriga realmente nessa altura a contar as coisas mais à grama. Isto é um nome muito interessante que é o pêndulo da flexibilidade. Acho que é uma coisa importante. Por último, acrescentar, a quem não sabe o que é o Ara Ashibu, ou seja, é aprender a comer até 80% cheio. Isto é uma coisa relacionada com o Mindful Eating e acho que é importante para ti, Rebeca, que nos fizeste esta pergunta e para quem tem esta dúvida, lerem um bocadinho sobre o assunto e perceberem o que é uma escala de 0 a 10, a vossa satisfação quando comem. E a ideia é chegar a 80% e parar. Porque aí evitam o chamado overeating, ou seja, comer mais do que o necessário sem ter que contar macros. O Cláudio Ribeiro fez-nos uma pergunta que queria saber a nossa opinião sobre a utilização das straps e do cinto no treino e quais, e se eventualmente há algumas vantagens. Muito bem. Relativamente, vou falar primeiro do cinto. Pode haver vantagens em realmente utilizar este tipo de acessório por uma simples razão. O facto de utilizarmos o cinto vai nos permitir, pelo menos nos exercícios compostos, conseguirmos realizar mais volume e também mais intensidade, ou seja, vou conseguir fazer mais carga e à partida também mais repetições, ok? Por isso, sim, consideramos que é uma vantagem, mas essencialmente naqueles exercícios que são considerados os compostos, como o agachamento,
peso morto, eventualmente algumas remadas, presses, mais nesses, porque nos trabalhos acessórios se calhar não há tantas vantagens, como nós vemos muita gente a utilizar no ginásio para fazer curls com barra. Aí se calhar não vai fazer grande sentido. As straps, temos um pouco a mesma lógica. Se nós temos alguma limitação no nosso grip, na apreensão, ou seja, se não conseguimos segurar tanto na barra, pode haver uma vantagem em utilizarmos as straps para conseguirmos fazer mais carga e, consequentemente, também mais volume. Ok? Aqui do ponto de vista do cinto, acho que há uma percepção que tem que ser feita entre o uso do cinto, não é? O que o Mário está a falar é um cinto apropriado, primeiro de tudo, para este tipo de treino e utilizado enquanto estão a treinar. Não é aquele cinto que sai do balneário, com o cinto apertado não o suficiente, porque se o cinto for bem apertado, a pressão que causa é tão grande que não conseguem manter o cinto durante todo o treino. Logo aí está a mostrar que aquilo que normalmente se vê nos ginásios é incorreto, porque a utilização do cinto é para causar mais pressão intra-abdominal e não como as pessoas acham que metem o cinto e aquilo está a proteger a lombar. Não, a pressão intra-abdominal é que protege a lombar. É ligeiramente diferente. As straps, aqui a única ressalva que eu já tinha falado com o Mário sobre este assunto é a especificidade. Realmente, se falamos de alguém que planeia competir em alguma coisa relacionada com, por exemplo, powerlifting, em que não pode usar straps, pela especificidade poderá haver alguns blocos, ou alguns dias, ou alguns exercícios, onde treinam sem straps. Eu tenho aqui mais um acréscimo a fazer. Para pessoas que nos estejam a ouvir que sejam muito iniciantes, ou seja, estão a treinar se calhar há 3, 6 meses no ginásio, se calhar aí pode não valer a pena começar logo a utilizar o cinto. É mais importante aprenderem realmente o que é o bracing, que é fazer aquela contração abdominal para aumentar a tal pressão intra-abdominal de forma consciente e de forma voluntária. E daí para a frente sim começar a introduzir o cinto no treino, principalmente nesses exercícios compostos. A terceira pergunta foi-nos enviada pela Sofia Travassos. Esta pergunta está relacionada com a amenorreia, com a quantidade de exercício físico que uma mulher fará e de que forma isso pode afetar a amenorreia e com a quantidade de alimentos, calorias e hidratos de carbono. Eu vou pegar aqui numa teoria, vou dizer teoria porque ainda não há evidência científica suficiente para suportar esta teoria, mas relativamente à alimentação, existe aqui algo importante, que é a leptina regula em grande parte aqui o ciclo menstrual e pode estar interligada com a ausência desse ciclo menstrual, que é a amenorreia, que eu também não introduzi o que era, mas é sempre bom introduzir o que é a amenorreia, a ausência dessa menstruação. Se a leptina está diretamente ligada à amenorreia e ao ciclo menstrual e se a leptina também está diretamente ligada com o consumo de hidratos de carbono, há aqui um grande potencial de dietas muito baixas e prolongadas com a ausência de hidratos de carbono possam aumentar a probabilidade de existir uma amenorreia. Mas também existe a questão da disponibilidade energética. O Mário também teve aqui uns pontos muito interessantes relativamente a esta parte. Ou seja, a disponibilidade energética essencialmente é as calorias que nós estamos a ingerir menos as calorias que nós despendemos com o exercício, ok? E nós, pelo menos a evidência aponta que a partir de um determinado valor pode ser altamente negativo a nível hormonal e há maiores riscos de amenorreia. Okay? Sabemos que esse valor depois anda nas 30 calorias por quilograma de massa isenta de gordura. Okay? Por isso, logo a partir daí, uma forma de nós tentarmos reverter este quadro é aumentar as calorias para cima desses valores e eventualmente até reduzir o volume de treino. Se aumentamos as calorias, dentro desta teoria que eu falei, pode ser uma boa ideia que esse aumento de calorias seja feito sob forma de hidratos de carbono. Eu diria no mínimo 150 gramas de hidratos de carbono por dia. Fica aqui por cima um vídeo sobre os diet breaks relacionados também com este assunto. Foi um vídeo que nós já falámos anteriormente, onde podes ver como aplicar um diet break e de que forma podes fazer uma coisa deste género, diet break, para tentar melhorar a amenorreia. Ou seja, resumindo, reduzir o exercício físico, aumentar calorias, preferencialmente sob forma de hidratos de carbono. É mesmo isso. A Sofia Borrego fez-nos a pergunta que é: comecei uma dieta para perder peso, preciso de contar calorias? Pronto, a verdade é que não é necessário contar as calorias para termos sucesso com uma dieta, mas as calorias na verdade contam e vão influenciar o resultado. Como é que nós podemos
a ter resultados sem contar as calorias. Logo, o primeiro ponto é o facto de nós mudarmos as nossas escolhas alimentares pode ser suficiente para perdermos peso. Imaginam que é uma pessoa que come muitos alimentos processados, não come alimentos nutricionalmente ricos. Só o facto de fazer a mudança nos alimentos pode ser o suficiente para vir a perder peso. Eu aqui gosto, eu há bocado fiz uma piada com o Mário que eu dizia: não precisas contar calorias, mas as calorias contam. Acho que este trocadilho diz muita coisa. É a mesma coisa, eu gosto de analogias, já devem ter reparado que eu gosto muito de fazer analogias e eu gosto de comparar com o dinheiro. Fazer aqui uma comparação com o dinheiro. Tu dizes-me assim: eu quero poupar dinheiro, mas não quero saber onde é que o gasto. Um bocado mais difícil. Por isso, primeiro de tudo é perceberes onde gastas o dinheiro para poderes poupar dinheiro, que é a mesma coisa nas calorias. Tu queres poupar calorias. Para isso tens que perceber onde é que as gastas. Ou com diário alimentar, ou com mudança nas escolhas, ou com porções. Não tem que ser necessariamente contar calorias com MyFitnessPal, com contagem de macros, principalmente para quem está a começar. Podem começar de uma forma gradual. Existe um contínuo de complexidade das tarefas que executam. Se estão a começar, comecem com tarefas mais simples. A Ana Caetano Souza enviou-nos uma pergunta que foi: a obsessão pelos resultados pode afetar os mesmos, ou seja, os resultados? A minha resposta é sim. Ou seja, se te focas demasiado no resultado concreto, ou seja, visual, em peso, em volume, em medidas, sim, pode afetar. Porquê? Porque te esqueces de te focar no processo. E se te não focares no processo, que é o que te vai permitir ter resultados, é muito mais difícil ter resultados porque não cumpres o processo. Ou seja, qual é a melhor maneira de atingir os teus resultados? Foca-te no processo e em medir que realmente estás a progredir. Se estás a progredir, muito possivelmente o resultado desse processo são os resultados que tanto procuras. Uma ideia de o fazer é um vídeo que já tivemos anteriormente, que é o vídeo sobre a identidade. Vou deixar o link aqui por cima, que é o vídeo sobre a identidade com o qual eu aprendi com os veganos. É um vídeo onde eu falei bastante sobre isto, sobre construir uma nova identidade que te faça focar no processo e que te permita ter os resultados que procuras. Eu tenho aqui mais uma coisa a acrescentar, que é também importante de início manter logo expectativas realistas, ok? Isto porque se nós metemos um patamar que não vai ser real e estamos excessivamente focados com os resultados não sendo realistas não os vamos conseguir concretizar e aí mais facilmente vamos perder depois a motivação e vamos abandonar o processo. É, exatamente, usarmos aqui o SMART, não é? O conceito SMART, específico, mensurável, atingível, realista e como real no tempo, não é? O fator tempo aqui ser realista é importante em conjunto com tudo aquilo que falamos para evitar esta obsessão e deixar de chamar obsessão, passar a ser um foco no processo. A Gabriel Correia fez-nos uma pergunta sobre o treino com eletroestimulação. Se tem vantagens, se não tem ou se é apenas uma moda. Pronto, na minha opinião e de acordo também com a evidência, isto não passa de uma moda, ok? Não há qualquer tipo de vantagem em fazer trabalho de eletroestimulação a não ser em protocolos de reabilitação. Estar a fazer treino de força com sobrecarga enquanto estamos a fazer eletroestimulação ao mesmo tempo, na realidade estamos a realizar menos intensidade de treino e eventualmente até menos volume. Para além que estamos a ter feedbacks externos, ok? E não estamos a ter trabalho na realidade neural. Se vamos fazer menos carga, logo aí é uma desvantagem, ok? Outra desvantagem é o facto de não termos percepção, por exemplo, aumentos de temperatura, de dor. Isto porquê? Porque estamos a ter estímulo externo, ou seja, não temos controle. Até para risco de lesão, o potencial pode ser maior, ok? Outro fator que é negativo é que nós podemos estar a alterar o padrão motor de determinados exercícios e do que é na realidade o gesto desportivo. Porquê? Vamos imaginar a fazer um agachamento. O facto de estarmos a ter eletroestimulação externa, isto faz com que estejamos a contrair músculos que não devem estar a contrair em determinadas fases do movimento. Logo por si é negativo. Por isso, a meu ver, é uma desvantagem. Normalmente esses treinos duram 20 minutos. A verdade é que com 20 minutos a fazer treino a sério conseguimos mais resultados, ok? O pessoal tem a carregar, sem se deixar de merda.
A Di Fernandes fez-nos a pergunta, que é: quando é que devemos utilizar técnicas especiais, tais como super séries e drop sets? Essencialmente, na nossa visão, devemos utilizar estas técnicas quando pretendemos aumentar o volume de treino. Ou seja, quando nós somos mais avançados a nível de experiência de treino e vamos precisar de mais volume, começa a fazer sentido utilizarmos aqui este género de técnica. Por exemplo, quando estamos a fazer um drop set num leg press, vamos conseguir aumentar bastante o volume de treino, que pode ser uma vantagem em determinadas fases. A nível das super séries, aqui também pode ser uma vantagem porque conseguimos fazer mais volume em menos tempo, mas também, mesmo no iniciante, pode ser alguma vantagem, principalmente para aquelas pessoas que têm muito pouco tempo para treinar. Ou seja, quando nós temos 30, 40 minutos, pode fazer sentido fazer aqui um emparelhamento de 2 exercícios para tornar o treino um bocadinho mais rápido. Sim, mas fora estes casos, no geral, a maioria das pessoas tende a beneficiar mais de um treino mais simples, com menos complexidade. Agora, quanto mais evoluídos estão, ou quanto mais nuances têm, falta de tempo, necessidade de maior volume, ou blocos em específico, podem ter só blocos em específico, de vez em quando onde precisam ter mais volume, pode ser uma boa técnica a utilizar. A Di Fernandes ainda nos fez uma segunda pergunta relacionada com a motivação. Como manter a motivação a longo prazo? Isto é uma pergunta também muito recorrente, que é: a pessoa começa um plano novo, está cheia de motivação, começa a ter resultados, etc, etc, etc. E depois, a certa altura, sente que a motivação cai. Isto acontece a toda a gente. E por isto é que depender só da motivação para ter um plano e para ter ações definidas é insuficiente. Porque a motivação oscila imenso. Há dias tens muita, há dias tens pouca. E o que é que normalmente vence a motivação? E nós fizemos um vídeo sobre isto há muito tempo atrás, foi um dos primeiros vídeos do YouTube, da Sick Nutrition, sobre intenção. Porque a intenção ganha sempre a motivação. E o que é que se chama intenção? É teres uma rotina que não te cause desconforto e que esteja planeada com datas de todas as tuas ações. Seja o tempo que tens para meditar, o tempo que tens para preparar as tuas refeições, o tempo que tens para ir ao ginásio. Isto não fica preso à tua motivação. Ou seja, a longo prazo tu vais ter motivação. Pode ter momentos ao longo do processo, ao longo do caminho, em que a tua motivação está mais baixa. Mas se tu cumprires as regras para teres esta intenção e este planeamento, não vais deixar de os fazer, nem vais deixar de atingir os teus objetivos. Acaba por ser aqui muito em volta disto. Como diz a primeira lei de Newton, o que está em movimento tende a manter-se em movimento. E acho que aqui esta regra aplica-se muito bem. A Bárbara Mendes enviou-nos uma pergunta que foi: qual é a suplementação adequada para quem quer perder gordura? E o Mário preparou uma lista enorme com todos os suplementos necessários para quem quer perder gordura. Quais são? É esta. Nenhum suplementos ajudam na perda de peso. Ou seja, há teorias de CLAs, de termogénicos, destas coisas todas, por favor. Falámos ao longo deste vídeo de várias coisas muito mais importantes. Como começar a monitorizar a vossa nutrição sem ser contar calorias. Depois de contar calorias, como deixar de contar as calorias e continuar a ter resultados. Ou seja, ao longo deste vídeo estão muito mais respostas que permitem queimar gordura do que os suplementos para queimar gordura. Exato. Se pouparem esses 50 ou 60 euros em termogénicos para perder gordura, se os pouparem, de certeza conseguem comprar um acompanhamento personalizado que vos vai fazer queimar muito mais gordura do que esses suplementos. E se calhar, dessa forma, vão ficar muito mais felizes. Seja connosco ou com outros profissionais, esse dinheiro vai ser muito mais bem investido para a vossa aprendizagem sobre o vosso corpo e a nutrição e o treino, que vos vai garantir muito mais resultados. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve o canal e ativa o sininho para ser o primeiro a receber as notificações. Partilha o vídeo com todos os teus amigos para que fiquem sem dúvidas e não te esqueças, descomplica. Ana Sofia Borrego perguntou-nos... Outra vez. Sim, continua, eu depois corto. Ana Sofia Borrego é grande nome. Comecei uma dieta de perda de peso. Preciso contar calorias. Bora, vamos. Ana Sofia Borrego... É um garçom muito. Do Borrego.
Ana, estás tramada. Ana, comecei uma dieta. Dieta de perder peso. Ok. 2. Não acredito nisso. Bora, Vai. gente. Lá, quantas faltam? Gabriela Correia, treino de eletroestimulação, sim ou não? É uma moda? É uma moda e uma maneira de parecer que é mais fixe e treinar, Pois, não é? é mesmo isso. Eu acho. Eu vou deixar ficar. Vai perceber. Mete um pipo só. Sim, A Di Fernandes fez perto. Didi! Didi. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto aqui por baixo. Subscreve o canal e não te esqueças de ativar o sininho para ser o sininho, para ser o sininho, para ser o sininho, para ser o... Calma, isto não é preciso. Ora, se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve o canal e ativa as notificações... O sininho, puta do sininho. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve o canal e... Sininho. E ativa o sininho. Vamos começar ao contrário, tá?